Os livros como o Evangelho de Tomás, de Judas, de Maria Madalena, de José Lázaro Morberg, por exemplo, fazem sentido? Como sabermos o que faz sentido ou não? Eu gosto de estudar, mas eu tenho medo de me perder. O que a gente pode dizer? Ninguém tem essa certeza. Ninguém tem. O livro Afinal Quem Somos, de Pedro Granja, fala que quando Jerônimo recebeu a tarefa de codificar quais seriam os evangelhos verdadeiros, ele teria recebido 72 evangelhos diferentes. 72. E tinham todos esses aí que você citou e muitos outros. Então, o que aconteceu? Ele pegou aqueles 72 evangelhos e disse, agora, o que eu vou fazer? Conta-se, né? Se é a tradição que conta, ele colocou os 72 em cima da mesa, fez uma oração e 68 caíram. Os 4 que sobraram, ele colocou Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses outros 68 nós temos guardados na Biblioteca do Vaticano, segundo se diz. Vez por outra aparece um desses evangelhos que são chamados de evangelhos apócrifos. Por que eles são apócrifos? Porque nós não temos certeza da sua origem. Por isso que são apócrifos. Nós não sabemos se os seus autores são os autores reais. Nem mesmo Mateus, Marcos, Lucas e João temos certeza absoluta de que são eles os autores. Podem ter sido ditados, podem ter sido feitos por outras pessoas em nome desses discípulos. Como também esses outros, ninguém pode dizer, esse é o de Maria de Magdala, esse é o de Tomé, esse é o de João. Não temos, não conseguimos. Nós não temos. Então, qual é a medida que a gente usa? A gente usa a medida do bom senso. Então, tem alguns evangelhos que trazem algumas histórias sobre Jesus que, de repente, o texto pode ser legítimo, mas pode ter enxerto. Um desses evangelhos, por exemplo, conta que Jesus, quando era criança, pegou um passarinho, o passarinho estava morto, e aí ele deu vida ao pássaro de volta. Então, não sei se essas coisas a gente pode tomar. Existem determinados estudos do Evangelho que fogem a um padrão daquilo que a gente estaria procurando sobre Jesus. Então, eu posso dizer o que eu uso como métrica. O que eu uso é o seguinte: eu conheço a doutrina espírita. Eu conheço aquilo que o Espiritismo nos fala sobre o que seja Jesus. Então, eu uso isso como métrica. A minha métrica é o que o Espiritismo me traz. Se eu me aproximo de um texto que oferece um Jesus que colide com aquilo que eu sei que seria uma referência moral, eu recuo. Por quê? Porque eu conheço Buda, conheço Krishna, conheço Hermes, conheço a Cabala, conheço os Vedas, conheço Sócrates, e sei o que esses homens pensavam, o que diziam, o que falavam e o que faziam. Não dá para imaginar que o Cristo planetário vai ser menor do que eles. Então, eu uso isso como métrica. Quando eu tomo um livro que fala sobre Jesus e que, de certa maneira, colide com essa referência que eu tenho, eu digo, não, aqui deve ter alguma coisa estranha sobre isso. Uma obra que talvez ajude você a ter um pouco mais de solidez nessa busca é uma obra pequenina, já até falei ela outras vezes aqui, mas eu vou falar de novo. É uma obra, ela é paga, né? Mas às vezes a gente consegue até na internet. Chama O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse, Quem Mudou a Bíblia e Por quê. Ali tem uma história boa sobre a origem dos evangelhos e um pouco de solidez na gente saber como escolher textos religiosos para a gente se orientar em termos de pesquisa e de crença.